Olá pessoal, hoje eu vim aqui trazer uma videoaula desse caminho de mesa aqui, que é o caminho de mesa folha, muito conhecido na plataforma, e eu vou mostrar aqui o jeito que eu fiz, de uma forma que eu acho que ficou mais prático. Esse meu aqui, ele tá com 2 módulos, pesou cerca de 225 gramas. O comprimento dele é de 70 centímetros e a largura dele é aí em torno de 30 a 33 centímetros de largura. E antes da videoaula eu vou dar uma aula explicativa, porque quem já for mais expert aí no crochê e não precisar, já com a aula explicativa vai conseguir fazer. No meu caso aqui eu uso a agulha 4 com o fio 6. E vou deixar o link aí da videoaula do square aqui do meio, que é da flor rasteira, mas você pode fazer com qualquer flor que você queira, desde que tenha aqui, forme o quadradinho. Inclusive pode fazer também com o quadradinho da vovó. O que eu fiz aqui foi fazendo as voltas de uma maneira que aqui eu pudesse ter lequinhos e não ponto sobre ponto, porque para mim ponto alto sobre ponto alto faz com que meu trabalho demore mais para ser executado. Então aqui eu fiz, e um dos lados é leque, segue o leque. Na primeira carreira aqui são 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos. Na segunda, eu venho sempre seguindo os bloquinhos aqui de 3 pontos altos, tá? Só essa parte aqui é que muda. Aqui eu faço um leque, 2 leques de 2 pontos altos. Na seguinte, nos intervalos, eu faço 2 pontos altos, uma corrente. Na quarta carreira, ela é toda fazendo os bloquinhos de 3 pontos altos. Na quinta carreira, eu faço também um leque. E eu faço da primeira à quinta carreira em quantos módulos eu tiver e eu quiser. Gente, não se apavorem, você que está nesse vídeo e que não tem tanta prática, espera mais um pouquinho que eu vou fazer a videoaula, o passo a passo dele. Eu estou dando uma explicação para quem já entende aí, só com a explicação já faz a peça. E na sexta e sétima carreira são as carreiras de emenda. Na sexta carreira eu sigo ele todinho, fazendo os bloquinhos de 3 pontos altos e faço aqui a emenda. 3 pontos altos desse lado, uma corrente, 3 pontos altos do outro e sigo os bloquinhos. Na última carreirinha aqui, no caso, que eu usei no cinza, nesse daqui foi no cinza, no da videoaula vai ser com o cru. E aqui nós estamos na sexta, isso? 1, 2, 3, 4, 5, sexta. Na sétima carreira, que é a última aqui do cinza, vai ser feita toda nos bloquinhos de 3 pontos altos. Aqui, na onde tem emenda, eu faço 3 pontos altos de um lado, 3 do outro, sem corrente de separação. Nas pontas vai ser sempre leque sobre leque em todas as carreiras, tá? E aí nessa última tem um diferencial, que aqui na carreira do meio eu faço 3 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos, uma corrente. Aí eu venho com a carreira do bico e eu faço ela contornando toda a peça, só com os 3 pontos altos, uma corrente. Aqui não teve intervalo de uma corrente e sigo o modelo inteiro. E aqui eu vou fazendo os leques em volta, leque de 2 pontos altos, um picô, 2 pontos altos. Para ser sincera, quando eu fiz a videoaula, eu acabei esquecendo e fiz o picô aqui da ponta com 3 correntes. Esse aqui dessa peça eu fiz com 5 correntes, o picô da ponta, e os demais eu fiz com apenas 3 correntes, tá?
Aqui você pode colocar 2 ou 3 correntes entre um leque e outro, conforme for o seu ponto, conforme você quiser aí que fique a sua peça. E também dependendo do barbante, é claro. Então, essa foi a aula explicativa. Agora, se você quiser acompanhar, fique aí a seguir com o passo a passo desse trilho aqui de mesa folha, tá bom? Aguardem aí, vamos entrar no modo passo a passo. Bom, vamos iniciar aqui com o square da sua preferência. Desde que tenha 4 cantinhos, qualquer florzinha serve. Eu escolhi aqui a flor rasteira e vou começar aqui em um dos cantos de leque, tá? Eu costumo sempre começar meu ponto alto em cima, então eu dou 2 laçadas na agulha e começo aqui como se eu estivesse vindo já direto com o ponto alto. E como serão várias carreiras, nesse caso eu gosto de começar no meio do leque. Então aqui eu comecei com um ponto alto, 2 correntes e vou fazer mais 3 pontos altos, tá? Se você não gosta de fazer esse ponto no alto, que nem eu faço, ou não está acostumada, você faz aqui 3 correntinhas para ser o ponto alto e mais 2 correntinhas para ser o meio do leque. Então, depois, quando chegar aqui, é que eu completo e todas as carreiras eu vou fazer desse mesmo jeito, tá? Uma correntinha e vamos repetir como é feito na lateral do leque, do square, a gente vai seguindo 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos, uma corrente. O diferencial vai ser aqui nesse meio, em que eu faço 2 pontos altos, uma corrente, até eu ter 3 duplinhas aqui de 2 pontos altos. Segue mais um. Estão vendo? Então, 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos. Sigo da mesma forma que desse outro lado, fazendo 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos, uma corrente e novamente leque sobre leque. Então, essa carreira vai ser trabalhada dessa forma em dois vértices aqui. Vamos fazer o leque sobre leque. Aqui é leque, aqui é leque. Aqui e desse lado são essas duplinhas de 2 pontos altos com uma corrente. Então, eu vou repetir aqui esse igual a esse e vou terminar aqui com leque e já volto com vocês. Voltei, como eu disse, aqui eu repeti esse lado, então ele fica assim, e aqui eu completo os 2 pontos altos, fecho aqui pegando essa e o fiozinho que eu deixei solto, ou fechando aí nas suas correntinhas com ponto baixíssimo, e eu já vou para dentro do leque, tá? Eu faço um ponto baixíssimo, um ponto baixo e subo 1, 2, 3, 4 correntes. Para mim é equivalente a um ponto alto e 2 correntes, que é o meio do leque. E todas as carreirinhas de início eu vou fazer esse mesmo procedimento, tá? Não vou ficar repetindo porque é a mesma coisa. E aqui vamos seguindo do mesmo jeito, fazendo 3 pontos altos, uma corrente. Todo lugar de uma corrente vai ser dessa mesma forma nas laterais da peça, sempre fazendo 3 pontos altos, uma corrente. O que vai mudar vai ser aqui onde a gente fez os 3 grupinhos de 2 pontos altos.
Gente, vocês me perdoem o barulho, mas se a gente for esperar silêncio, a gente não grava nada. E aqui nesses dois intervalinhos aqui, nós vamos fazer um leque de cada lado do intervalo, tá? Então, aqui vai ser... Só que vai ser um leque de 2 pontos altos, tá vendo? 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos no mesmo espaço. Uma corrente e repete no outro espaço a mesma coisa. 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos, uma corrente. Então, essa parte aqui é a que vai sempre ter alguma diferencinha em cada carreira. Nas demais, no restante da carreira, né? Em volta, vai ser essa repetição dos 3 pontos altos intercalados com uma corrente e de leque sobre leque, que são essas duas pontas que vão sempre ser leque sobre leque de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos, certo? Então, é isso. Então, aqui é leque. Aqui são 2 lequinhos de 2 pontos altos, uma corrente, segue igual, leque sobre leque. Do outro lado vai repetir o que fizemos aqui e eu já volto com vocês. Voltei aqui com vocês. Na terceira carreira eu já subi porque é igual à anterior e vim fazendo aqui os leques os 3 pontos altos da lateral, que aqui no caso são 1, 2, 3, estamos com 4 intervalos, tá? E aqui, onde fizemos esses leques de 2 pontos altos, vamos trabalhar 2 pontos altos em cada correntinha. Então, 2 pontos altos, uma corrente. No próximo, 2 pontos altos, uma corrente. Eita, que escapou. E novamente 2 pontos altos, uma corrente. Então, são 3 aqui, 3 duplinhas. E vamos continuar a lateral, fazendo 3 pontos altos, uma corrente, que aqui no caso vão ser, nessa lateral estamos com 4 bloquinhos de 3 pontos altos, uma corrente. Eu não acho que eu seja muito rápida, mas se para você estiver muito rápido, tem a opção aí de você selecionar para que o vídeo fique mais lento ou voltar quantas vezes você precisar para entender aqui como que é feito. E aqui repete leque sobre leque. Então, essa é a sequência aqui dessa carreira, tá? Leque nessa parte. Então, eu vou dar prosseguimento aqui, como vocês viram, leque, leque. E aqui, 3 duplinhas de 2 pontos altos. Vou fazer o mesmo do outro lado, fechar aqui igual e já volto aqui para dizer como fica essa parte, que é a única parte que vai tendo alterações, tá? Voltando aqui com vocês novamente, fazendo aqui os bloquinhos de 3. Essa é a quarta carreira e nessa carreira essa parte aqui arredondada vai ser igualzinha em todos os intervalos. Vamos ter aí 3 pontos altos separados por uma corrente. Mesmo aqui onde estavam os 2 pontos altos, em cada intervalinho serão 3 pontos altos, uma corrente. E até chegar do outro lado, entre um leque e outro, vão ficar 12 blocos de 3 pontos altos, uma corrente, tá? Em toda essa volta aqui. Eu vou continuar mais um pouquinho. Opa, adoro quando isso acontece.
3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos, até chegarmos aqui, onde será feito novamente leque sobre o leque. Essa parte não altera em todas as carreiras aqui do módulo, vai ser assim, leque sobre leque. Eu gosto de começar ele no meio, vou mostrar aqui para vocês por quê. Tá vendo? Calma. Então, aqui, olha, dessa parte aqui até essa aqui, sem ser esse leque, sem ser esse aqui, você vai ter 12 módulos, tá? Dá uma contada, se não tiver 12, volta e vê a receita que alguma coisa deu errado. E eu gosto de fazer o lequinho aqui no meio, porque olha como fica. Nem parece que teve o leque, né? Não parece que é aqui que a gente está subindo a emenda. Fica assim, na minha opinião, perfeito. Então, é isso. Vou continuar do outro lado, mais 12 bloquinhos de 3 pontos altos. E vou seguir até chegar aqui e volto novamente com vocês para a quinta e última carreira do módulo. Voltei aqui, essa é a quinta e última carreira do módulo. Você pode fazer quantos módulos você desejar. Então, aqui do leque, você trabalha mais 6. Não são 7, são 6. Opa, a pessoa distraiu. Porque na direção aqui do meio, a gente vai fazer 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos. E a gente vai no embalo, quando vê, tá quase passando do outro lado. Então, aqui são 6 bloquinhos. E quando chegar nesse meinho aqui, bem na direção aqui desse cantinho, a gente vai fazer novamente um leque de 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos, tá? E depois disso, vamos seguir repetindo mais 6 bloquinhos aqui de 3 pontos altos, uma corrente. E quando chegar no cantinho do leque, vamos fazer leque sobre leque. Essa é a última carreira do módulo. Quando chegar no final dessa carreira, eu vou cortar o fio e arrematar. E no meu caso aqui, como eu vou fazer com 2 módulos, eu vou fazer esse mesmo procedimento aqui, ó, já está aqui nesse outro quadradinho, esse vermelhinho. Nesse outro quadradinho, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nesse aqui. E vou voltar aqui com vocês para mostrar como que eu faço a união e o biquinho dessa peça, tá bom? Olha aqui, chegando novamente, leque sobre leque. E como eu disse, repete do outro lado 6 bloquinhos. E no meio um leque de 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos, tá? Essa é assim que fica a folhinha. Voltei aqui. Depois que você fizer quantos módulos você desejar, quando chegar no último, vamos começar a carreira aqui da emenda. Então, aqui fiz 5 carreiras nesse, 5 nesse, estou indo para a 6ª carreira, que já é a carreira que eu vou emendar. E eu começo essa carreira da mesma forma que eu comecei as outras, e vou seguir aqui por toda a lateral, fazendo os 3 pontos altos, não uma corrente e uma corrente de separação. Nessa carreira, vai ser só isso até chegar no outro lado, onde está o leque, tá? Assim que chegar aqui, eu dou uma pausinha só para mostrar, mas vai ser exatamente isso, 3 pontos altos em cada intervalo. Cheguei aqui no meinho,
onde tá a curva, e na carreira anterior foi feito um lequinho de 2 pontos altos com uma corrente, e vou seguir da mesma forma, fazendo aqui 3 pontos altos nesse intervalo, e continuo até chegar aqui onde tem o outro leque. Cheguei aqui do outro lado, essa lateral aqui ficou com 15 bloquinhos de 3 pontos altos. Chegando aqui na pontinha, vai fazer metade do leque, que são os 3 pontos altos, uma correntinha, e fazer a outra metade do leque na outra parte, né? As duas partes para cima, e você faz aqui a outra parte do leque com os 3 pontos altos, certo? E agora é só dar continuidade aqui, uma corrente, 3 pontos altos em toda essa volta. Como eu só tenho 2 aqui, então desse lado será onde tá o leque vai ser leque, e aqui tudo vai ser só pontos altos, 3 pontos altos em cada intervalo. Eu vou fazer a volta e retorno aqui com vocês para mostrar aqui a emenda. Voltando aqui, dei toda a volta, contornei aqui, né? Chegando aqui do outro lado, deixo os dois lados para cima para você completar aqui a emenda. Então, faça aqui 3 pontos altos, faça um ponto aqui, ponto baixíssimo na uma corrente, e do outro lado faça os 3 pontos altos, completando o leque. Soltei aqui muito ponto, não gosto que fique muito solto não, que é desajeitado de pegar, gente, mas não tenho costume, né, de gravar a aula, mas vamos indo, ó. Faço os 3 aqui, então aqui fica a emenda, olha, um lequinho de um lado, um lequinho do outro, e vou continuar aqui com uma corrente, 3 pontos altos, até chegar aqui e fechar essa carreira aqui, que é a 6ª carreirinha após o verdinho, tá? E volto aí com vocês. Então, eu dei início aqui a minha 7ª carreira, do mesmo jeito que todas as outras, e aí eu fiz aqui até chegar no meio, são 3, 6, 8 bloquinhos de 3 pontos altos, separados por uma corrente. E quando chegar aqui nesse do meinho, ó, que fica na direção aqui desse cantinho, eu vou fazer uma corrente, 2 pontos altos no meio aqui, no ponto alto do meio, uma corrente, e seguir fazendo os bloquinhos de 3 pontos altos, tá? Só nesse do meio que eu vou fazer aqui esse parzinho aqui de ponto alto, bem no meinho dos 3 de baixo, e vou seguindo aqui com os 3 pontos altos, uma corrente, até chegar no meio, e aí eu volto e mostro para vocês aqui o meinho como é que é, tá? Já volto. Chegando aqui na emenda, foram mais 8 bloquinhos até chegar aqui no meio. Veja sempre se está virado certinho, para não ter que desmanchar depois. E aqui você fez 3 desse lado, vai fazer 3 do outro lado no primeiro intervalo aqui de uma corrente, tá? Não faça nada no meio. Aqui foi onde foi feito a ligação, e aqui você faz 3 de um lado, sem corrente, sem nada, faz 3 do outro, e continua aqui fazendo os bloquinhos, mais 8 bloquinhos de 3 pontos altos, até chegar no meio, como desse lado aqui,
E quando chegar nesse meio da parte curva aqui, vai fazer o mesmo procedimento, colocar uma correntinha, 2 pontos altos, uma correntinha, fazendo esses 2 pontos altos no ponto alto do meio dos 3 pontos altos da carreira anterior, que ficam bem na direção aqui do canto do square lá do início, tá? E assim você vai seguindo, contornando toda a peça. Quando chegar na parte onde tem o leque, você faz leque sobre leque e segue do outro lado fazendo a mesma coisa, tanto nas laterais quanto no intervalo. Ó, já cheguei aqui no meio, vou fazer 2 pontos altos, uma corrente e os 3 pontos altos, tá? Acho que deu para entender, né? E aí eu vou seguindo aqui eu só vai ter o bico de leque aqui. Do outro lado, novamente, aqui vai ter os 2 pontos altos nessa direção. E aqui, quando for fazer, é a mesma coisa que desse lado. 3 pontos altos desse, 3 desse e segue até fechar essa carreira, ok? E aí, terminando essa carreira, vem a carreira do bico, que no meu caso aqui eu vou mudar de cor. Já volto com vocês. Voltando aqui para fazer a carreira do bico. Então, como nas carreiras anteriores, eu começo sempre em um dos cantos onde tem o leque e vou fazer o leque sobre leque. Como expliquei no início, eu sempre começo no meio do leque. E essa primeira carreira aqui do bico, ela é todinha trabalhada com os grupinhos de 3 pontos altos, uma corrente, tá? Não tem alteração, a não ser na parte do leque, que eu faço leque sobre leque. E todas as laterais vão ser feitas em volta, né? Todas as voltinhas aqui com 3 pontos altos, uma corrente. Inclusive aqui no meinho, onde eu fiz, tô quase chegando lá, onde eu fiz os 2 pontos altos, eu vou fazer também um grupinho de 3 pontos altos antes e outro depois, ou seja, em todos os intervalos de uma corrente, eu farei os 3 pontos altos, certo? Ó, chegando aqui no meio, tá vendo? Onde eu fiz os 2, e eu vou fazer 3 de um lado, uma correntinha, 3 do outro, e vou seguir da mesma forma, fazendo os 3 pontos altos, uma corrente, ok? Vou até o meio ali só para mostrar para vocês. Só voltando aqui nesse pedaço para mostrar, tá vendo aqui, em toda a voltinha. Então aqui é o leque, o restante é tudo 3 pontos altos, uma corrente. E quando chega aqui na emenda, é igual da carreira anterior, 3 pontos altos aqui, 3 pontos altos depois, sem fazer uma corrente, apenas 3 pontos de um lado, 3 pontos do outro, tá vendo? É só isso. E segue aqui, fazendo aqui os grupinhos de 3 pontos altos, desse lado também, até chegar na pontinha, essa pontinha aqui, que é leque sobre leque, que só as duas pontas, a final e a inicial, aqui serão aqui, né, as do comprimento serão leque sobre leque. E o restante do trabalho é todo feito aí com os 3 pontos altos, uma corrente. Então, vou
contornar aqui minha peça e volto com vocês para a última carreirinha do acabamento. Voltando aqui, fiz toda a voltinha, tá? Toda em pontos, em 3 pontos altos de uma corrente, e estou aqui no início para dar início aqui à última carreira. Nesse caso, como é a última carreira, o que que eu faço? Eu faço aqui o que seria 2 pontos altos, 2 correntes, 3 correntes, na verdade, porque eu vou fazer um picozinho aqui no meio do leque aqui da ponta, tá, gente? Então, ó, 1, 2 e 3. Aqui vai ficar o leque, que quando eu voltar eu vou fazer outro ponto alto para encerrar aqui esse leque, tá? Voltando aqui, esse leque, gente, eu vou fazer com 2 pontos altos, que eu lembrei aqui que é para não embabadar, mas aí se vocês têm um ponto muito apertado e quiser colocar 3, pode colocar também. E aqui eu vou fazer 3 ou 2 correntes, dependendo do seu ponto, e fazer um ponto baixo aqui. No meu caso, eu vou fazer com 3 correntes, porque meu ponto é um pouquinho apertado. 3 correntes, um ponto baixo, 3 correntes. No próximo intervalo, vou fazer exatamente igual, um leque de 2 pontos altos com um picozinho de 3 correntes no meio do leque, tá? Então, é isso aqui. Faço novamente 3 correntinhas, um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto alto, 2 pontos altos, um picozinho, sobre 3 correntes, ponto baixo aqui no pé das 3 correntes e 2 pontos altos. Então, a sequência aqui vai ser essa, tá? Vamos fazendo aqui em toda essa parte, eu vou fazer até chegar aqui no meio e volto aqui com vocês. Então, fui fazendo aqui na voltinha, como eu mostrei para vocês, e chegando aqui no meio, fiz um ponto baixo aqui no anterior, uma corrente, um ponto alto aqui nesse meio, uma corrente e um ponto baixo aqui. E depois eu continuei o mesmo ponto que eu estava fazendo e que eu vou fazer em toda a volta, que é esse lequinho de 2 pontos altos com um picô no meio, 2 pontos altos. E é isso, gente, essa volta toda vai ser dessa forma aqui que eu mostrei para vocês, tá? Continua. Prontinho, já contornei toda a minha peça com esse biquinho. É bem facinho de fazer, bem gostoso de fazer, e fica assim o nosso caminho de mesa, de um jeito mais simples e mais rápido, né? O caminho folha. Então é isso, espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham entendido aí, tenha dado para aproveitar bem, tenha sido satisfatoriamente explicativa a minha aula. Agradeço a tua presença. Se você gostou da aula, deixe seu joinha. Muito obrigada. Fique todos com Deus e até uma próxima aula. Bye!